eu quero começar contando que a gente vai falar sobre adoecer, né? Mas a minha formação não é medicina, minha formação é psicologia. E eu venho estudando muitas coisas sobre saúde na última década, mais especificamente. Na verdade, quando pensava, né, na escolha das profissões, eu queria muito ser médica. Quando eu era pequenininha, minha mãe contava que eu falava que eu queria ser médica mediátrica, né, que era pediatra. Eu era bem pequenininha e pensava nisso, queria ser médica. Pois bem, cresci e tive várias ideias de profissão, mas uma que persistiu por um bom tempo foi realmente medicina. Mas eu fui me familiarizando com esse ambiente quando eu entrei na adolescência e fui vendo que, na verdade, o médico tinha que abrir pessoas, fazer cirurgia, atender casos de pessoas muito machucadas. E eu falei, eu acho que eu não quero isso, não quero desse jeito assim invasivo, acho que eu não dou conta. E aí, enfim, várias coisas aconteceram e eu acabei parando na psicologia. E quando eu escolhi psicologia, eu queria trabalhar especificamente atendendo. Na época não tinha esse nome, né? Há 20 anos atrás não tinha, 20 e poucos anos atrás não tinha esse nome, mas é o que hoje seria cuidados paliativos. Era o que eu tinha realmente vontade. Eu queria trabalhar, então, com o paciente terminal e com a família, né? Com os familiares desse paciente. Na época, eu estudava muito sobre espiritismo e, enfim, várias outras questões, mas na faculdade de psicologia eu aprendi que quando a gente vê, ouve coisas e tenta algum tipo de comunicação com esse mundo invisível, a gente tem esquizofrenia, a gente tem alucinação, e que não era uma coisa muito saudável, não era muito bem visto. E como, lógico, eu queria ser vista como uma pessoa normal, eu fechei um pouco essa conexão e tentei ao máximo me concentrar naquilo que era ciência, que tinha comprovação científica, e fui me afastando desse outro lado mais sensível e fui me apoiando muito na psicologia. Trabalhei um tempo com educação infantil, né? Fiz estágio na época, no comecinho da faculdade, com as crianças bem pequenas da Escola da Vila, que é uma escola construtivista. Foi uma experiência bárbara. E depois de um tempo eu fui levada para recursos humanos e fiquei muito tempo em recursos humanos. E aquela vontade de atuar com pacientes terminais, ela foi ficando adormecida por um tempo. Pois bem, dali a pouco eu fui aprofundando esse trabalho, esse conhecimento em desenvolvimento humano, que é algo também assim apaixonante. Fiz várias formações na área de coaching, e coaching executivo, life coaching, coaching de negócios, enfim, um monte de coisas sobre coaching, sobre liderança. É apaixonante porque a gente vê adultos bem-sucedidos patinando e batendo a cabeça, né, para tentar resolver questões de comportamento, de gestão, de relacionamento com outras pessoas. Mas acontece que eu via vários desses executivos adoecendo, né? Muitos deles tomando antidepressivo e ansiolítico, muitos. E isso me impressionava, assim, bastante, né? Pois bem, aí eu fui parando, né? A vida vai trazendo, ela vai mostrando os caminhos, né? Então foram chegando muitas informações sobre física quântica. Então tudo aquilo que antes para mim estavam mais na órbita assim do espiritismo foi tendo um nome de ciência, pessoas foram recebendo indicação para prêmio Nobel com todo esse conhecimento, e eu fui ficando mais segura, mais confiante daquilo tudo e bastante curiosa. Então eu mergulhei na física quântica, comecei a estudar muitas coisas, tive excelentes mestres, estudei muito com a Amit Goswami, com John Welton, enfim, várias pessoas assim que trouxeram bastante conhecimento e segurança, né, para minha formação.
Entrei na neurociência, comecei a estudar muito sobre neurociência, e essa forma, né, como o cérebro da gente reage, acabou me pegando, assim, né, e eu acabei levando muito da neurociência para os processos de coaching, e a gente via alguns processos que estavam patinando, dando saltos, porque às vezes a pessoa tinha dificuldade de falar em público, e aquela dificuldade de falar em público não era necessariamente uma competência que ela precisava desenvolver, mas sim algum trauma, alguma situação que ela viveu quando era criança e que ficou lá adormecido, né? Como eu falo, fica embaixo do tapete. A gente acha que embaixo do tapete não vai incomodar ninguém, mas quando a gente levanta o tapete para ver, tá tudo embolorado, causando uma bagunça. Então, com isso, eu via os processos de coaching dando um salto. E foi muito bacana, porque várias das consultoras, né, que trabalhavam na MS, né, na consultoria da gente, e que tinha formação em psicologia, puderam também fazer a formação em EMDR, levar para os processos de coaching. Então, a gente teve ótimas conquistas com a neurociência dentro dos processos de coaching. E aí, outras coisas eu fui estudando, então estudei um tanto de antroposofia, estudo. Tudo isso eu estou falando estudei porque eu tive formações mais específicas, mas são temas que a gente nunca para de estudar, mesmo porque tudo está em constante estudo e descoberta, pesquisa, né? Então a gente está sempre estudando e eu adoro estudar. E então o que eu quero abordar aqui hoje, agora a gente já pode ir começando a aprofundar mesmo nesse tema do adoecer, né? Na verdade, são muitas das percepções que eu tenho sobre essas diferentes ferramentas que foram chegando para mim. Então, não é uma verdade absoluta, né? Mesmo porque eu acredito que a gente não tenha verdades absolutas, né? A gente tem olhares diferentes, e eu acredito muito que nós estamos em evolução constante, né? O ser humano está em constante evolução, assim como todas as pesquisas que estão sendo feitas, e um dia descobrem uma coisa, dali, tempo depois, já descobrem algo que sobrepõe aquilo. Então, a gente está em construção desse entendimento do que é o ser humano. Então, eu quero começar convidando vocês para fazer uma listinha, né? Pode ser uma listinha mental, sobre as vezes em que você adoeceu. E procura identificar quais vezes você viveu alguma situação assim que foi mais intensa, que foi mais marcante. E aí você pode fazer uma passagem rápida assim pela tua biografia desde o seu nascimento, né, até agora. Quais foram as situações de doença que você teve? E aí doença entra tudo, corpo físico, pode entrar emocional, né? Então, faz essa pequena listinha do situações que você passou por momentos de doença, né? E quais foram aquelas que te marcaram mais. E você pode pensar agora como que estava a sua vida naquele momento, a sua vida e o teu contexto familiar. O que acontecia naquele momento, né? Então você pode pegar uma situação específica e ficar um pouco nela, né? Porque eu vou fazer algumas perguntas e aí você vai poder aprofundar um pouco mais nesse entendimento, né? A ideia é que a gente possa compreender de um outro lugar o que é esse adoecer. E aí você pode também pensar assim, será que naquele momento, daquela situação, eu estava passando por alguma perda? E aí pode ser uma perda de qualquer natureza. Pode ser alguém da família que tenha falecido, pode ser alguma situação de trabalho, de relacionamentos, de amizades. Então, qualquer tipo de perda, né? Um bem material que tenha sido muito importante, um assalto que você tenha passado. Então, alguma situação assim que você sentiu que você estava sendo ameaçado, né? De alguma forma. Ou que
ou que mesmo que você não estivesse diretamente ameaçado, mas que alguém próximo tivesse passando por essa situação de ameaça, quer seja alguém que estivesse muito doente, ou que estivesse correndo risco, que passou por um sequestro, alguma situação assim, e que você simplesmente sentiu que aquela pessoa estava sendo ameaçada. Também pode ser alguma situação em que você se viu muito contrariado, né? Que você se viu obrigado a ter que se comportar de uma forma que não era a forma que você gostaria, né? Então, todas essas perguntas, né, elas podem compor um cenário, todas elas podem fazer parte de um mesmo cenário, né? E você também pode olhar se nessa situação de doença que você escolheu, refletir aqui agora, se você estava passando por algum momento de medo muito forte, de raiva muito forte, porque essas questões todas, elas são os principais motivos que a gente tem para adoecer. Então, a gente nunca adoece à toa, né? Não é uma coincidência você pegar uma virose, só porque várias pessoas estavam com virose, né? Não é uma coincidência você quebrar um pé, porque deixaram alguma coisa no meio do caminho. Nada disso é coincidência, né? Uma das coisas que eu estudei foi a psicologia junguiana, e o Jung, ele fala que coincidência, na verdade, é sincronicidade, né? Aquilo tudo tem um porquê e acontece milimetricamente no momento exato e precioso da sua vida, né? Então, a gente pode olhar para essa vivência, né, de adoecer e se perguntar assim, o que foi que eu aprendi nessa situação? Às vezes a gente aprende que a gente se obriga a viver alguma coisa que a gente não quer, mas a gente acha que a gente tem que viver, porque alguém ensinou que é daquele jeito que tem que ser, ou porque desse jeito eu vou ser amado, desse jeito eu vou ser reconhecido, e aí a gente se obriga a viver algo que a gente não está feliz. Às vezes a gente se obriga estudando aquilo que sempre foi o desejo dos nossos pais, às vezes trabalhando em algo que não traz felicidade, traz o dinheiro, traz o status, ou traz o conforto, mas não traz a real felicidade, né, a realização. E aí, quando a gente vê, né, que está vivendo essas questões, a gente pode também pensar que a gente não está se colocando em primeiro lugar, né? Às vezes você faz uma lista de coisas que tem que fazer para um monte de gente, e aí quando vê, cadê eu? Onde é que eu estou nessa lista? Acabou o dia, não dá mais tempo, já foi, né? E uma coisa que é muito comum também, que a gente vai percebendo isso mais para frente, é o quanto a gente não se ama do jeito que a gente é. E esse é um dos principais motivos para a gente adoecer. Quando a gente não se ama do jeito que a gente é. Quando a gente fica querendo... quando a gente fica de mal com a gente mesmo, pensando que a gente deveria ser melhor, deveria ser diferente, né? Então, quando a gente começa a fazer as pazes com a nossa forma, que é possível, né? Desse jeito é possível, eu consigo ser assim, né? Desse jeitinho, agora. Não que eu tenha que ficar estagnada, né? A gente pode e deve crescer e deve evoluir, mas será que é tão ruim ser como a gente é, né? Como é que o nosso corpo lê essa informação, né? De infelicidade, de insatisfação com quem a gente é? Ou então também acontece da gente ficar na versão patológica das emoções da gente. Isso faz a gente adoecer. Então, algumas pessoas acreditam que sentir medo, sentir raiva, sentir tristeza são emoções negativas. E na verdade não tem isso. Todas as emoções, elas são legítimas e elas são necessárias. A gente precisa manifestar as emoções que a gente tem. Então, por exemplo, se a gente vive uma situação que a gente sente muita raiva, e a gente fala, não, mas é feio sentir raiva, porque quando eu era pequena, e aí eu tive um chilique, e aí meu pai me deu uma bronca, ou eu apanhei porque eu tive raiva, eu expressei a raiva. E aí a gente aprende que sentir raiva é uma coisa errada, é uma coisa feia. Mas
Quando a gente sente a raiva ela tem uma função muito clara, que é a função de fazer com que a gente se movimente, né? Fique indignado com uma situação e aí a gente se movimenta, a gente tenta resolver de alguma forma, tenta fazer algo com aquilo. Quando a gente não usa essa raiva como um impulso para ação, a gente fica parado e essa estagnação faz com que a gente fique remoendo a raiva, sobrecarregando o fígado, enfim, e não dá certo. No fim das contas, é prejuízo na certa. Então, a gente deve sim viver as emoções do jeito positivo. Quando a gente vive de uma forma patológica, sem viver a plenitude daquela emoção, a gente adoece. E também pode acontecer quando a gente não está se cuidando em algum aspecto da forma que a gente deveria, né? Quando a gente está um pouco assim desleixado com alguma questão nossa, a gente vai empurrando com a barriga, então aquilo uma hora vai embolorar e vai complicar. Então, a gente pode ver, né, que a gente não tem... Acho que o fogo se agitou por aqui. A gente pode ver que que não faltam motivos, né, para a gente adoecer. E agora a gente pode se dar conta que adoecer faz parte da vida de todos nós. E que também acontece que para muitas pessoas, e eu vejo isso assim em consultório, enfim, né, rodeada por pessoas que acreditam que adoecer é um castigo, que adoecer é porque eu fiz algo errado, então a minha penitência é adoecer, ou se eu não sou culpado, alguém é culpado. Então, ou a vida é culpada por eu adoecer, ou Deus é culpado por eu adoecer. Então, a gente fica procurando quem é o culpado, né? E quando a gente procura quem é o culpado, a gente se esvazia da nossa força interna, né? Da nossa condição de cura, né? Da nossa possibilidade de procurar recursos internos mesmo para lidar com a doença, né? Então, eu acredito fortemente que a maneira como a gente lida com os eventos da nossa vida, eles têm grande papel na nossa saúde. Todos nós temos um monte de nãos pela vida, né? Quando a gente estuda coaching, a gente aprende isso. Todo mundo tem não. A gente tem não o dia inteiro, várias vezes ao dia. Estou dirigindo o carro, vou passar o farol, ele fecha. Não, não vai, agora você para, né? Então, a gente tem um monte de nãos. E no coaching até chamado de coaching de adversidade, que é a sua inteligência emocional para conseguir lidar com os nãos da vida. Então, as pessoas que têm maior dificuldade, maior facilidade, resiliência para lidar com as adversidades, com os nãos da vida, adoecem menos. As pessoas que ficam lá, não, mas tinha que ser assim, mas tinha que ser dessa forma, tendem a adoecer mais. Então, a gente pode ver por aí que o nosso comportamento, ele pode ser herói ou vilão dessa história toda, né? Ser nosso aliado ou não na nossa saúde. Então, todo ser humano adoece, certo? Não é privilégio de ninguém adoecer, né? Faz parte da vida da gente. E também tem vários estudos que associam adoecer com pessoas, né, que passam por adoecimentos mais graves, pessoas que viveram situações traumáticas, situações mais fortes mesmo, mais traumáticas mesmo em suas vidas. E isso parece que as pessoas que viveram isso apresentam doenças, né, sintomatologias mais fortes, mais graves. E uma outra questão também que perguntam bastante, né, é sobre a carga genética, né? Então, tem vários estudos realizados, eles vão sendo atualizados ao longo dos anos, e o que a gente vê é que a carga genética, ela influencia, mas ela não determina uma doença. Porque, veja bem, se você tem pais cardíacos, então o filho não tem outra opção, ele tem que ser cardíaco, porque ele herda o gene da mãe e do pai. Mas, na verdade, a gente não vê isso na prática, né? Então, tem pais diabéticos e a criança não nasce diabética, né? Não desenvolve.
Então, o que eu vejo nesses estudos todos sobre psicossomática, enfim, e outras coisas na linha, que a gente herda padrões de comportamento, né? Então, se eu tenho um comportamento mais explosivo, e eu aprendi esse comportamento mais explosivo com a minha família, eu vou desenvolver uma família de doenças, né, similar, e que vai ser totalmente diferente de uma outra pessoa que está num contexto familiar, que guarda mais as emoções, né, que não coloca para fora, então ela vai fazer outros tipos de somatização. Então, essa diferença, ela acontece sem dúvida. De um modo geral, o que a gente vê? Que o nosso corpo, ele tenta resolver conflitos o tempo todo, e ele faz isso gerando doença. Então, quando a gente adoece, o nosso corpo está tentando resolver algum conflito que a gente, até aquele momento, nosso corpo na forma natural, não conseguiu. E aí, determinado órgão, a gente vai ver mais para frente um pouquinho, o porquê daquele órgão e tal, mas determinado órgão, ele faz um esforço sobrenatural para poder fazer com que aquele conflito seja resolvido. E a gente tem conflito de diferentes naturezas. Então, a gente pode entender que o adoecer, ele é um pedido de socorro do nosso corpo. É o nosso corpo pedindo ajuda, né? Então, não é uma penitência por alguma coisa errada que a gente fez. Na verdade, é o corpo tentando fazer um trabalho além do que ele está conseguindo e convidando a gente para olhar para algum aspecto nosso que a gente até aquele momento não pôde olhar, não deu conta de olhar. E também, se a gente for pegar a história, né, da humanidade, das doenças, das somatizações, elas são diferentes, né? Então, cada época da humanidade parece ter vivido um tipo de doença, né? E também, se a gente for pensar, os problemas, né, da humanidade, eles vão modificando. Cada época a gente tem um tipo de preocupação, um tipo de problema, e esses problemas vão afetando o ser humano de maneiras diferentes. Então, as doenças também vão se modificando. Lógico que as bactérias, os fungos, eles também vão passando por mutações, né? Então, a gente tem aí, eu vejo assim, que nada é uma causa única, né? Que a gente tem vários fatores que interferem. Então, eu vou trazer alguns dos fatores que são aqueles que fazem parte do meu rol de estudos, né? Mas o que eu acho que é bacana mesmo é quando a gente compreende que a doença ela é um chamado do nosso corpo para mostrar que a gente não está olhando para alguma coisa, né? Então, que a gente não precisa olhar como um vilão, mas sim como, puxa, eu não estou olhando para qual aspecto, né? Eu adoeci, o que eu não estou olhando em mim? O que eu não estou percebendo em mim? Tudo bem até aqui, pessoal? Como que... Tudo certo por aí? Ok? Se tiver alguma pergunta, o Celso está aqui do meu lado e aí ele pode ir me contando, porque eu engatei aqui e estou indo. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, vocês podem fazer aí, que o Celso vai me contando aqui. Bom, então, uma das pós que eu fiz foi na Unifesp, e lá eu pude ver com maior profundidade o modelo quântico de homem, né, que foi apresentado, já tinha sido apresentado num simpósio de saúde que eu tinha participado há um tempo atrás, e aí, acho que uns 2, 3 anos depois, eu fui fazer então essa pós na Unifesp, e lá eu aprendi sobre esse modelo quântico de homem. E aqui o Celso vai colocar para a gente, no site tem esse modelo com os detalhes, tudo bem explicadinho para vocês acompanharem. Então, eu vou só falar por cima, assim, né, citar qual que é a referência que eu uso como base, né, para o meu trabalho nessa área da saúde. Então, quando a gente fala em corpo, né, a primeira coisa que vem é sobre o nosso corpo físico. Então, o corpo físico é aquele que a gente está vendo aqui, né? Que a gente toca, que se a gente machuca, dói, né? Então, esse é o nosso corpo físico. E a gente tem um corpo também atuante, que é o nosso corpo metabólico. A gente pode chamar de corpo, de dimensão, de parte, enfim, como quiser. A gente utiliza a nomenclatura corpo.
Então, a gente tem esse corpo metabólico, que é o corpo que a gente não vê, né? Que ele está dentro da gente, essa engrenagem que faz com que a gente assimile aquilo que vem do lado de fora, né? Do ambiente externo, e a gente processa e traduz em algo que nos nutra de alguma forma. Então, a gente faz isso com alimento, a gente faz isso com ar que a gente respira, a gente faz isso com os estímulos que a gente vê, as informações que a gente ouve, né? Então, tudo que chega do mundo externo, a gente metaboliza isso de alguma forma e usa aquilo que nos serve, e o que nos serve a gente descarta. Quando a gente está em desequilíbrio, eu vou falar mais para frente sobre os desequilíbrios, vamos só classificar os corpos. Depois do corpo metabólico, a gente tem então o corpo vital, que é a nossa força interna, que é aquilo que dá para a gente... sabe quando você está muito resfriado, doente, aí as pessoas olham e falam assim, nossa, você está sem vitalidade, sem energia, né? Parece que sem vida. Então, esse é o nosso corpo vital. Na medicina chinesa, por exemplo, é muito utilizado na acupuntura, né? Então, onde que atua, né, na medicina chinesa? Colocando lá as agulhinhas, estudando aqueles meridianos e tudo mais, né? Então, esse seria o nosso corpo vital. E aí a gente tem o nosso corpo mental. Nosso corpo mental são todos os pensamentos, aquelas ideias, tudo isso que fica borbulhando, né? E que faz com que a gente aprenda crenças em cima de crenças e mais crenças, e aí a gente fica naquele debate maluco, né? Então, esse é o nosso corpo mental. E a gente tem o supramental, que é um nome mais diferente, né? Pode ser um nome mais diferente para alguns, e no supramental é onde mora a emoção e a intuição. Então, todas as nossas emoções, né, elas estão ali, alojadas nesse corpo, no supramental. Quando a gente tem desequilíbrio no supramental, a gente se sente desconectado com a vida, a gente sente que perdeu o propósito, que a gente não sabe muito bem o que está fazendo por ali, né? Por aqui. E acima do supramental a gente tem o corpo espiritual. Bom, o que acontece dentro dessa dinâmica, né, dos corpos é que primeiro que eles não ficam tão separadinhos assim, né? Eles ficam permeando, né? Um permeia o outro. Na antroposofia a gente tem uma nomenclatura um pouco diferente para esses corpos, alguns estão juntos, mas em outras linhas também a gente vai ter nomenclaturas diferentes, mas sempre parte de algo que é mais concreto e que vai indo para o mais sutil. E que não necessariamente está assim separadinho, né? E quando a gente manifesta alguma coisa no corpo físico, é porque essa questão, esse conflito, ele já está desde lá de cima, né? Desde o espiritual, ele vai descendo. Às vezes ele não nasce no espiritual, às vezes ele nasce no supramental ou no mental, e ele vai descendo até se manifestar no corpo físico. Às vezes ele para numa questão mais psíquica, né, onde a pessoa passa a desenvolver depressão, isso está ainda no corpo, não chegou ainda no corpo físico. Às vezes a gente fica sem energia, então não está no corpo físico, está no corpo vital. Às vezes a gente está com alguma questão digestiva que ainda não materializou no corpo físico, né? Está no corpo metabólico. Então, quando chega no corpo físico, é porque ele já está tentando passar mensagens há um tempo e a gente não está conseguindo decifrar, né? Então, quando chega no corpo físico, seria o último estágio, né, da manifestação daquele conflito. Tudo bem? Até aqui? Ok. Tá, estão chegando algumas perguntas, estão chegando perguntas por WhatsApp também aqui, aí a gente fica maluquinho tentando olhar tudo. Vamos ver o que a gente vai conseguindo responder. Chegou uma pergunta aqui, deixa eu ver, essa daqui. A pergunta foi assim, olha, tenho uma amiga que está com leucemia, ela fez transplante, está na UTI, o que podemos fazer para ajudá-la?
Eu quero avançar um pouco mais aqui nessa conversa, antes de tentar dar alguma resposta a essa pergunta. Então, vamos seguir um pouco mais, porque tem mais questões aí que a gente precisa, né, forrar um pouco antes de ir para algo mais complexo assim. Então, eu quero falar um pouco para vocês sobre a visão da neurociência nessa questão do adoecer, né? Eu até brinquei no grupo ontem, do WhatsApp, falando assim, que tem uma galera que mora dentro da gente, né? Então, tem um que não nos deixa esquecer que nós somos burros, né? Tem outro que grita, medrosa, medrosa. E ainda tem aquele que sussurra, ih, você errou de novo, né? Então, agora talvez você esteja reconhecendo algumas dessas vozes, né? E você deve ter outras aí. Essas vozes, elas são personagens que comandam a nossa vida, né? E a minha professora de MDR, a Esli Carvalho, MDR é a formação em neurociência para reprocessar traumas, né? Então, a Esli, ela escreveu esse livro, né? A galera, cuidando da galera que mora lá dentro, né? Acho que é alguma coisa assim, depois eu posso passar para vocês com mais detalhes o nome, mas é Curando a Galera que Mora Lá Dentro, acho que é isso. Esli Carvalho. Então, lá ela conta sobre toda essa turma, né, que a gente vai deixando meio que estátua lá dentro, de acordo com as histórias que a gente vai vivendo. E então, por exemplo, se a gente faz alguma situação ali pequenininho, 3, 4 anos, e aí a mãe foi e deu uma bronca, né, ou usou o rótulo, né, que eu falo sempre, não usem rótulos, nem rótulos negativos, nem rótulos positivos, porque os rótulos, eles fazem a gente acreditar que a gente é aquilo mesmo, né, então se falam que eu sou burro, eu vou acreditar que eu sou burro e eu vou ficar procurando hipóteses, né, situações para eu confirmar o quanto eu sou burra. E se eu sou inteligente também, e quando eu não consigo ser inteligente, aí pira. Então, é bom não usar rótulos, principalmente com crianças, né. Aí o que acontece? A gente vive uma situação onde a gente aprende um rótulo e a gente fica congelado naquilo, né? Normalmente são situações traumáticas que fazem com que a gente acredite e a gente congele naquilo. Então a gente vai cristalizando e a gente vai tendo essa galera toda que vai compondo o nosso interno, né? O nosso mundinho interno, que toma conta da vida da gente, né? E o que acontece é que essas vozes, elas vêm da nossa criança e não da gente adulto. Pois bem, crescemos, somos adultos, achamos que somos e vamos para a vida. E aí a gente quer trabalhar, a gente quer casar, a gente quer dirigir carro, né? Então você já viu na rua as pessoas brigando, discutindo por vaga, discutindo por qualquer questão, assim, no trânsito. Ali é o adulto que está discutindo ou é a criança que está discutindo? Né? Essa vaga era minha, aqui você não sei o quê, passou sabe? Então fica naquela discussão e aí você fala, nossa, mas parecem duas crianças brigando. Na verdade, são duas crianças brigando, né? Então a nossa criança, ela atua muitas vezes. Sempre quando a gente se engatilha com alguma coisa, pode ir lá que tem alguma criança, ou a criança que não foi ouvida, ou a criança rebelde, né? Então sempre tem alguma criança ali que está totalmente vulnerável naquela situação, mas mesmo assim tentando pilotar o carro. E aí que está o grande problema, porque todas as vezes que uma criança dirige o carro, o que a gente tem? Problema, porque criança não deveria dirigir carro. Criança, você faz o quê? Põe no banco de trás, fica quietinho, que eu, adulto, dirijo. Põe o cinto de segurança e esteja bem por aí, né? Bom, eu quero contar para vocês um caso de uma pessoa que eu atendi, um atendimento que eu fiz de uma mulher na área da saúde. Ela trabalha, né, na área da saúde e ela chegou com uma questão muito específica, que começou um adormecimento, né, uma dor grande, não me lembro se era do lado esquerdo, acho que sim. Então começou um adormecimento grande de um determinado lado, assim, pescoço, pegava um pouco do rosto, assim, pescoço, braço. Começou doendo, depois adormeceu e ela passou meses
ela tinha tomado morfina, tinha feito infiltração, vários e vários exames, casada com médico, e já não sabiam mais o que essa mulher tinha, e ela chegou para mim com esse sintoma, certo? Com essa questão, nada mais. Pois bem, e a gente começou a trabalhar com a EMDR e com Brain Spotting, que também é uma abordagem da neurociência. E aí a gente estava ali fazendo a sessão e ela chega numa cena específica, né? Ela parou naquela situação e ela chega numa cena, vem para a memória dela uma cena dela pequena, dela criança, com um irmãozinho que ela tinha, menor que ela, que estava muito doente e que faleceu no colo dela. E quando ela fala isso, e ela se dá conta que ela estava naquela posição olhando para o irmão no colo. E quando ela se dá conta disso, ela, lógico que vem toda uma carga emocional, enfim, várias questões acontecem ali. E foi, né, terminou a sessão, e na sessão seguinte ela já apresentou melhora, e a gente trabalhou um pouco mais, a gente processou um pouco mais essa cena traumática, e acredito que mais umas 2 ou 3 sessões depois desse grande achado, ela chega para a sessão e fala: Mari, eu não sinto mais, não dói, não está dormente, passou, saiu, né? Então, esse é um exemplo de que quando a gente pode olhar para aquilo que a gente não olhou ainda. Imagina uma criança ver o seu irmão menor falecer ali no seu colo, né? A dor, deve ser uma dor absurdamente grande, né? E só que, de repente, foi um tabu para a família, não pôde falar sobre aquilo, não foi tratado aquilo, às vezes a gente tem um luto e a gente nem pode chorar aquele luto o tanto que a gente gostaria, né? Então, nisso, ela, com essa compreensão, ela pôde deixar o sintoma, né? O sintoma entregou a mensagem que ela precisava e ela seguiu a vida leve e feliz. Agora, tem uma outra situação, né, que acontece, que é assim, a gente também pode adoecer por estar a serviço do nosso sistema familiar. Então, por exemplo, se um dos pais tem depressão, ou tem alguma doença grave, né, um filho pode querer salvar o pai, por exemplo. Então, o pai tem lá a depressão, então o filho pode falar assim: eu quero salvar o meu pai, inconscientemente, é tudo um processo inconsciente, e ele pode dizer para o pai assim: eu vou te dar bastante trabalho, adoecendo, me envolvendo com drogas, roubando, fazendo alguma coisa assim bem difícil, porque aí você se distrai do seu problema e você se ocupa de mim, e aí você se mantém vivo. E às vezes, o filho pode dizer assim: eu por você, eu vou no seu lugar. Triste isso, né? Cruel de ouvir, né? E às vezes a gente faz constelação e na constelação aparece, né, o filho falando para a mãe, né? Eu vou no seu lugar. E a mãe às vezes fala assim: nossa, eu fico triste com isso. Mas aceita, né? Então, essa é uma dinâmica que a gente vê acontecendo, e aqui a gente não está falando que não há amor, muito pelo contrário, há amor. Então, sempre que a gente assume, né, algo do nosso sistema familiar, a gente faz isso por amor. Então, todas as coisas acontecem por amor. Às vezes é um amor distorcido, que não está na sua função natural, né? E aí acaba dando problemas. E eu vou dividir aqui com vocês uma situação, falando de saúde, então, né, com esse olhar agora da constelação, que foi uma mãe chegou para mim com uma filhinha de 2 anos, ela foi encaminhada por uma pediatra,
e chegou para constelar essa menina que já tinha feito vários tratamentos, né, com medicamentos e tudo mais, e não tinha conseguido um resultado, e aí a pediatra teve a sensibilidade de perceber que talvez tivesse alguma questão familiar ali que não estava bem resolvida e encaminhou para a constelação. Pois bem, essa mãe chegou com alguns sintomas físicos e emocionais da criança, e muito aflita, né? Vocês podem imaginar, né? Com uma criança pequenininha assim. Bom, aí a gente começou a constelação. Eu não vou aqui, né? Eu sei que possivelmente algumas pessoas que estão acompanhando não conhecem sobre constelação. Eu vou pedir para o Celso colocar o link, algum link aqui que fale sobre constelação, para que depois vocês possam assistir e aprofundar um pouco mais, e aí, quem sabe, a gente pode até ter uma outra conversa sobre isso, sobre constelação. Mas na constelação, de um modo bem assim, rapidinho, para a gente não aprofundar muito nisso, a gente é uma situação de trabalho que pode ser em grupo ou individual, mas onde a gente pode olhar para o que na família está acontecendo numa desordem, e aí a gente pode seguir os movimentos naturais, que são os movimentos de alma, para que a ordem se restabeleça. E com isso a gente consegue vários desdobramentos, um deles é na saúde. Então, a gente pôde fazer essa constelação foi uma constelação em grupo, então várias pessoas estão ali como representantes, e ela escolheu uma pessoa, então, que pudesse representar a ela, e uma outra pessoa que pudesse representar a filha dela. E essas duas pessoas, então, elas ficam no centro, né, todas sentadas ao redor, e essas duas pessoas que são os representantes ficam no centro, e elas vão acessando o campo, né, só contando o campo mórfico de informação, né, então, na verdade, vão só trazendo informação sobre aquilo que elas estão sentindo no corpo, sobre sensações, emoções, e aí eu vou contando algumas frases de cura para que elas possam ir dizendo, e com isso a gente vai tentando promover a ordem, né, vendo por onde flui para que a ordem se restabeleça. E, bom, o que a gente viu aí? Que a menina olhava fortemente para um lugar, e eu pedi para ela escolher, para a mãe escolher, alguém que pudesse representar aquela que ela tanto olha. Aí aconteceu uma série de movimentos, mas essa filha, essa neta, ela olhava, essa filha, né, ela olhava para a mãe da mãe, para a avó. E aí eu perguntei, o que aconteceu com a sua mãe? A mãe dela havia se suicidado quando ela ainda era bebê. E o pai dela tinha morrido e a mãe, logo depois, se suicidou. Então ela ficou órfã e foi morar com uma tia. E essa tia criou muito bem, cuidou dela muito bem, e ela falou, bom, a minha mãe não fez falta, né? Como que uma pessoa se mata com um bebê? Né? Ela não fez falta nenhuma, imagina, segui minha vida e fui muito bem criada pela minha nova mãe, né? E foi. Só que a filha dela na constelação, que é uma pessoa que não conhece nada da história dela, e que está ali apenas mostrando o que o corpo dela sente, só olhava para essa avó, né? Então, a gente seguiu os movimentos, né, da constelação, e o desfecho foi que quando ela excluiu, né, a dor que ela sentiu, na verdade, né, por ter perdido a mãe é como se, para a cabecinha, né, de uma criança, né, foi assim, minha mãe preferiu morrer do que ficar comigo. Então, minha mãe não me amava o suficiente, ou eu não sou boa o suficiente, né. E com isso, o que acontece? Ela criou uma saída, que vou excluir a mãe da minha vida. Já que ela não me quis, para me proteger da dor, eu não a quero. E exclui a mãe. E quando a gente exclui o pai ou a mãe, que são aqueles que deram a vida para a gente, né? Independente do que eles aprontaram, eles deram a vida. Sem eles, a gente não teria esse portal para chegar aqui. Então, quando ela faz essa exclusão,
alguém da família, normalmente são as gerações futuras, precisa incluir essa mãe de alguma forma, né? E essa filha, nitidamente, apresentava esses sintomas todos porque ela olhava fixamente para essa avó excluída. Bom, a gente fez toda a movimentação, terminamos a constelação, ela foi embora, uns 2 meses depois, ela voltou numa outra constelação, e ela contou que a filha dela estava muito bem, né? Que a filha já não apresentava uma série de sintomas. Então, aqui é para a gente poder compreender um pouco sobre como que funcionam, né, essas dinâmicas, né, de sintomas que a gente vive, mesmo sem ter noção, né? Então, porque muitas vezes a gente carrega no nosso corpo, as pessoas, é um jeito muito próprio da constelação de falar, tá? Eu vou falar a frase que é forte, mas depois eu explico um pouco. Então, a gente carrega no nosso corpo as pessoas que estão mortas do nosso sistema familiar. E com isso, a gente pode viver o medo, a gente pode adoecer, né? Então, o que a gente percebe? Que na constelação, a gente vê que os mortos, eles desejam estar mortos, né? Quem na constelação, mesmo sem saber que aquela pessoa que ele está representando já morreu, normalmente as pessoas se deitam, as pessoas querem ficar de olhos fechados, querem ficar quietas, elas querem estar ali naquele lugar. E é muito, muito forte, muito poderoso mesmo, quando a gente simplesmente permite, né, que esse movimento maior aconteça, e que os mortos possam seguir em paz a jornada deles, que agora não é mais aqui, é em outro canto. E aí a gente também pode olhar para a nossa vida, né? Porque quando a gente está olhando para algo que já foi, nessa tentativa, né, de linha do tempo, assim, a gente acaba adoecendo. E também é comum a gente ver que miomas, cistos, essas outras coisas que vão aparecendo no nosso corpo, muitas vezes ele está dando lugar para os excluídos da família, para aqueles que não foram olhados, né? Para todos aqueles que, em algum momento, alguém da família falou: ah, você não tem o direito de pertencer à família, né? E com isso, a gente pode ter vários sintomas. Esse, então, é o olhar da constelação sobre o adoecer, né? Agora, quando a gente pensa, né, em todas essas dimensões que a gente tem, então, corpo físico, metabólico, vital, mental, supramental, né, quando a gente pensa em tudo isso, a gente pode imaginar quanto de intoxicação a gente tem, né? Várias delas vocês já devem ter ouvido falar, então a gente tem alimentos que são tóxicos, mas a gente também tem pensamentos tóxicos, relacionamentos tóxicos, ambientes tóxicos, emoções tóxicas. Então a gente sofre um monte de interferência, né? Então a gente tem as antenas, a gente tem Wi-Fi, a gente tem quadro de luz em casa. Por exemplo, para acontecer essa live, eu estou aqui na frente de uma tela, né, do computador, que tem intoxicação, a gente tem celular aqui, enfim. E o mundo que a gente vive hoje, ele funciona desse jeito, né? Mesmo a gente morando aqui na zona rural, cercado de árvores e tudo, a gente tem Wi-Fi, né? Chegou aqui. Então, a gente sofre todas essas interferências constantes. Já tem inúmeros estudos dizendo o quanto essas ondas invisíveis, né, de micro-ondas, de celular e tudo mais, tem potencial cancerígeno, por exemplo, né? Então, a gente já sabe, né? A ciência já estudou isso, a gente já sabe disso. Então, daquilo que não é inevitável, a gente pode escolher o que consumir, com o que a gente quer se relacionar, né? Para essa parte de ondas, de interferências, então tem a radiestesia, que é bastante conhecida, né, que consegue neutralizar essas interferências. A gente tem a biogeometria, que o ano que vem o professor do Celso, de Mindscape, ele dá a formação de biogeometria, então no comecinho do ano ele vem para cá, que ensina a gente a trabalhar com essas formas de proteção para inúmeras coisas, né, e uma coisa que a gente vê muito também é essa parte de relacionamentos, né? Relacionamentos tóxicos.
a gente vai fazer agora, esse ano, a Chave da Vida, vai fazer novamente a Chave da Vida. E na Chave da Vida, Celso, a gente trabalha muito formas da gente poder encarar os relacionamentos tóxicos de outra forma, né? Poder lidar de uma maneira diferente. É uma imersão que acontece, né? E nessa imersão a gente trabalha aspectos muito profundos do ser humano, né? Então, para poder sair um tanto, né, dessas emoções tóxicas, desses pensamentos tóxicos, né? Então, tem vários exercícios, várias coisas que a gente faz para realmente mudar a sintonia, né? Agora, a primeira, né, que talvez tenha passado pela cabeça de vocês, é sobre a intoxicação alimentar. Né? Então, quando a nossa alimentação não está boa, a gente também adoece. Então, alguns alimentos, entre aspas, né, foram inventados nas últimas décadas. Eu tive a oportunidade de conhecer vários deles, né? Eu nasci em 74, então a gente que nasceu nessa época, a gente descobriu aquele monte de besteiras, tranqueiras, que até então eram maravilhas, e aí só um tempo depois que a gente comeu bastante, a gente descobriu que era tranqueira e que fazia muito mal para a saúde. E que são alimentos, na verdade, processados e que são modificados geneticamente, que carregam muito veneno. Cerca de 7 anos atrás, eu participei de um simpósio de saúde, onde eles mostraram os estudos de agrotóxico e mostraram que no Brasil, isso há 7 anos, acho que 7 anos atrás. Então, naquela época, no Brasil, a gente tinha um consumo adulto que consumia os produtos normais, né, não orgânicos, normais, consumia cerca de 9 litros de veneno por ano. Né? Eu não sei como está essa pesquisa hoje, eu imagino que muito maior, porque a gente foi consumindo muito mais, aumentou, né, o número de agrotóxico muito mais. Bom, a gente poderia ter um capítulo só sobre alimentação, há mais de 10 anos eu estudo muito sobre alimentação, é um assunto que muito me interessa. Mas o que eu posso dizer, assim, resumidamente abra menos embalagem e descasque mais, né? Alguém já disse isso por aí e eu concordo. Tudo aquilo que estraga mais rápido é porque é mais natural, então é mais vivo. E se é mais vivo, fortalece o nosso corpo vital. E tudo aquilo que é processado já não é mais alimento faz tempo. Então, é legal a gente encarar o alimento como aquilo que não é só para matar a fome do nosso corpo ou das nossas carências, né? Mas como aquilo que nutre o nosso corpo vital. E se nutre o corpo vital, cascateia para o metabólico e para o físico. E aí a gente tem saúde, né, no fim das contas. Então, quanto mais vivo for o alimento, mais a gente vai ingerir vitalidade, né? Se a gente pega um tomate, por exemplo, compra um tomate e deixa ali na fruteira, e aquele tomate demora a estragar, alguns ficam felizes, né? Eu não fico. Porque se o tomate demorou para estragar, quanto de veneno que tem nele para conservar, né? Tomate que é bom estraga rápido. Então, né, não tem veneno. Então, pesquisa, tem muita coisa acontecendo aí, muita informação falando sobre agrotóxicos, sobre alimento orgânico e principalmente biodinâmico, ele é melhor ainda, né? Então, ter essa consciência maior sobre alimentação, né? Tem muita coisa, muito estudo falando sobre os desdobramentos da alimentação no nosso corpo, na nossa saúde. Acho que vale a pena, assim, ter realmente uma dedicação grande em cima disso. Há uns 20 anos atrás, eu escutei de uma médica minha falando sobre os 4 vilões brancos. Então, há 20 anos. E ela falava que os 4 vilões brancos eram açúcar, sal, farinha e leite. Farinhas, né? Não só o glúten, farinhas, né? Aquele refinado, né? E tem vários estudos também mostrando que a alimentação vegana, ela traz muitos benefícios para a saúde, impede o desenvolvimento de várias doenças, né? Então, se você colocar no YouTube, você vai ver um montão de médicos e cientistas trazendo estudos sobre esse tema. Eu tive uma médica homeopata há um tempo atrás, doutora Ana Clélia Matos,
que fala, ela dá uma aula, ela tem um vídeo no YouTube que ela dá uma aula sobre leite. E ali, né, para quem precisa de dados concretos, ali ela tem todas as informações com muitos dados científicos, né, do que acontece com o leite, dentro do processamento do organismo e tudo mais. E aí eu digo assim, ó, não adianta fazer uma comida orgânica, colorida, saudável, toda bonitinha e enfiar no micro-ondas. Micro-ondas detona, já não é mais alimento depois que você passa pelo micro-ondas. Então, jogue fora esse micro-ondas. Tem alimentação viva, que ela desintoxica e cura várias doenças. Eu tive a oportunidade também de estudar sobre isso na Unifesp, com o Dr. Gabriel Cousens, e realmente é algo que vale muito a pena pesquisar. Então, alimentação, a gente pode ter um outro momento aí para falar um pouco mais sobre alimentação. A gente está chegando aqui já 1 hora de conversa, quase, e eu vou dar uma passada sobre alguns órgãos que a gente manifesta doenças, né, e o que isso poderia ser. Então, primeiro que é legal a gente entender que a gente tem órgãos de choque. O que é isso, né? São os órgãos mais sensíveis, que se mostram mais frágeis em situações críticas. Então, os nossos órgãos, eles falam muito sobre a gente, né? Então, você pode ver, assim, algumas pessoas vão falar assim, eu quando eu não tô bem é sempre o meu estômago, para mim é enxaqueca, para mim a minha pressão sobe. Então, esses são os órgãos de choque. Cada pessoa, pela sua dinâmica de funcionamento, pela sua forma de processar tudo aquilo que é interno e tudo aquilo que é interno e tudo aquilo que é externo, vai ter um órgão de choque específico. Então, antes da gente adoecer no corpo físico, lembrando, a gente tem todos os corpos anteriores, né, que foram chegando, né, o conflito, até chegar no corpo físico. Então, a função dos órgãos é essa, contar pra gente como que a gente se relaciona com os problemas, né, e com as outras pessoas. Essa é a função dos nossos órgãos. Então, quando a gente fala, por exemplo, né, de questões respiratórias, eu vou falar de um jeito assim mais amplo, tá? Porque aí a gente tem especificidades, se é bronquite, se é pneumonia, né? Tem várias questões aí, mas vamos pegar a respiração como um todo. Quando a gente respira, a gente traz aquilo que é de fora para dentro, né? E quando a gente expira, a gente solta, né? Então, a respiração, ela nos conta sobre essa troca do que vem do mundo interno e do que vai para o mundo externo. E fala, então, da nossa capacidade de absorver a vida e da nossa capacidade de se expressar livremente, né? Do quanto a gente consegue se expressar livremente. Às vezes a pessoa inspira e prende, aquele ar não sai nunca. Às vezes a pessoa não respira e só fica, né? Então, isso tudo vai contando muito sobre esses problemas respiratórios que a gente tem. A sinusite, que é algo muito, muito comum, ela fala sobre irritação profunda que a gente está vivendo com alguém próximo, com alguém muito perto, decepções que a gente não consegue lidar com expectativas que a gente queria sobre as situações, sobre as pessoas, e aí essa irritação profunda, né, faz toda essa parte ficar bastante congestionada. A nossa digestão, ela fala sobre como a gente aceita os acontecimentos da vida, né? Como que a gente processa as emoções. Então, a gente tem toda uma parte, cada órgão específico, a medicina chinesa, ela traz bastante isso, cada órgão específico digere uma emoção, né? Então, a gente tem, eu falei agora há pouco do fígado, né? Da raiva, que é metabolizada no fígado. Então, a gente tem toda uma dinâmica de funcionamento, de digestão das emoções, é na barriga que a gente faz a digestão das emoções, né? Não é no coração, não é na cabeça. A vesícula, né? Ultimamente eu tenho visto muitas pessoas tirando a vesícula, né? Então a vesícula, ela mostra qual que é a nossa condição de enfrentar grandes obstáculos na vida, né? Então, quanto mais resiliente a gente for para enfrentar as situações, menos predisposição para problemas com vesícula a gente vai ter. Diarreia
ela fala muito desse súbito desapego, né? É como se passa por uma experiência traumática e fala assim, ai, não quero olhar para isso, faz de conta que nada aconteceu, manda embora, vamos para a próxima. Então, essa rapidez, assim, ai, não quero me apegar porque senão eu vou sofrer, né? Isso pode levar a quadros de diarreia. Os problemas cardíacos, eles mostram quanto que a gente está desmotivado em relação à vida, né? Porque a alegria, alegria e tristeza, elas têm muita relação com o sangue, né? E aí a pressão arterial, então, ela fala dos conflitos da gente, do quanto a gente foge dos conflitos de afetividade, de relacionamento. A tireoide, ela fala da nossa capacidade de ser quem a gente é livremente. Quando a gente não consegue ser quem a gente é livremente, a nossa tireoide pode dar problema. Artrose e artrite, né? Então, a artrose é quando a gente prefere resistir a uma novidade do que ceder. É quando a gente quer ficar na zona de conforto. Eu prefiro ficar desse jeito, eu não vou aí nessa coisa nova que estão falando, nessa ideia nova, eu vou ficar aqui do meu jeito. Já a artrite é quando a gente se coloca de uma forma muito crítica, né, com as adversidades. É quando a gente acha que só do nosso jeito funciona, né? A gente não quer aceitar que aconteça de outra forma. Eu costumo recomendar assim muito quando a gente está passando por uma situação de doença, né? Tem aqui algumas perguntinhas, eu já volto para elas. Que a gente possa respirar e respirar. Mas respirar com qualidade, né? O Celso já colocou aqui pra gente endereços que tem site, YouTube e tudo mais. Lá tem vários vídeos, tem vídeos que eu ensino a fazer a respiração, a meditação, que é ensinada na Unifesp, que é chamada de meditação científica. E eu explico o porquê desse nome, né, como que ela funciona. Então, tem lá, pode dar uma olhada, vale a pena. Mas respirar corretamente é algo necessário. Na antroposofia, o Rudolf Steiner, ele fala que um dos principais desafios para os pais, e que bom seria se eles apenas ensinassem os filhos a respirar, né? Que isso já seria muito importante. E a gente ensina a respirar tendo ritmo para fazer as coisas. Não vou adentrar muito nisso. Gostou? Pesquisa. Rudolf Steiner, respirar, ritmo, e aí dá para encontrar várias coisas. Meditação, né, que é uma forma da gente se conectar com o supramental, meditando, com o espiritual, meditando, acalmar a mente, meditando, e que a gente possa se nutrir de bons relacionamentos, se nutrir de boas músicas, de belas paisagens, de bons relacionamentos de troca, sem ser relacionamentos de competição, né, que hoje a gente vê muitos acontecendo por aí, de quem tem mais, quem faz mais, né, então se a gente puder viver relacionamentos de muita troca, se a gente pudesse nutrir, né, de bons alimentos, de bons pensamentos, de boas emoções, relaxar, e se a gente puder fazer terapia, é uma ótima. Eu acho que terapia é para todo ser humano, né? E assim, uma recomendação forte que eu dou: não deixe traumas embaixo do tapete. Às vezes a gente fala assim, não, eu estou conseguindo lidar com isso. Na verdade, a gente está conseguindo lidar porque a gente tem mecanismos de defesa. Esses mecanismos de defesa guardam, né, aquilo, abafam assim, para que a gente consiga sobreviver. E eles funcionam normalmente por 6 meses depois da situação traumática. Depois disso, eles começam a ficar mais frágeis, e aí a gente entra para estresse pós-traumático, aí a gente começa a instalar sintomas, e aí a gente começa a adoecer. Então, tem trauma? Vai fazer terapia, vai resolver o trauma, não fica naquilo, né? Não deixa aquilo guardadinho, porque uma hora vai incomodar, e aí depois vai dar tanto trabalho para limpar. Porque normalmente quando a gente procura terapia é quando já tem doença instalada, quer seja doença física, emocional, né? Deixa eu ver aqui o que a gente tem. Nossa, um monte de coisa aqui, peraí.
Como que é? Ainda sobre respiração, a Joyce está perguntando aqui, ainda sobre respiração, pesquisas dizem que a meditação é tão importante para a nossa saúde, porque nos ensina a respirar corretamente, sem dúvida. A Joyce, ela teve com a gente já em algumas situações e pôde ver o quanto a respiração é importante. A gente precisa aprender a respirar, a gente não sabe. Tanto que nesse vídeo sobre a meditação eu mostro que quando a gente está ansioso, a gente respira aqui em cima, né? E o bom é quando a gente consegue levar a respiração para o baixo ventre, né? A tireoide, eu falei aqui, Adriana, mais para cima um pouquinho, que é essa capacidade que a gente tem de poder se expressar livremente, ser quem a gente é mesmo, né? Deixa eu ver uma outra pergunta que tem aqui. Sim, na depressão, então, é possível tratar doenças como depressão, bipolaridade ou síndromes na constelação, né? Sim, todas essas são. O que eu aprendi, assim, na prática? Não dá para a gente dar o mesmo remédio para todas as pessoas. Então, às vezes chega alguém que tem um quadro de depressão. Aí eu entro no campo dessa pessoa para saber o porquê dessa depressão. Às vezes eu identifico que a depressão vem de uma identificação com alguém lá da história familiar, e aí a gente vai para a constelação. Às vezes eu percebo, né, eu intuo, que a depressão ela vem de alguma coisa vivida, complicada na vida daquela pessoa, algum trauma, e aí eu vou para a neurociência. Então, depende, né? Depende da pessoa, mas sim, todas essas questões que você coloca, Joyce, depressão, bipolaridade, síndromes, a gente pode sim tratar com constelação, se for a prescrição para aquele indivíduo, né? Então, tudo vai depender muito de quem é a pessoa e também eu acredito que às vezes que a gente tem camadas, né? Por uma mesma questão, às vezes a gente tem um trauma que foi vivido, mas também tem uma história com alguém, mas também tem uma questão de uma intoxicação de qualquer uma dessas naturezas que a gente conversou, né? Então, tem tudo isso aí acontecendo. Eu queria dar uma olhada nessa aqui mais de cima. Tá, e aí a Rosa tá falando sobre uma grande amiga que tá com leucemia, que fez transplante e tudo mais. Na antroposofia fala-se muito, né, que o câncer, ele é um ser que vai se formando, né, que tem setênios, assim como a gente tem. Então, o câncer, ele não nasce naquele dia, né, naquele momento do diagnóstico. Ele vai nascendo na vida da pessoa ao longo do tempo. E quando ele se manifesta, a gente pode ver agora, né, quando ele chega no corpo físico, é porque é algum conflito que já vem de bastante tempo. Eu conheço muitas histórias de pessoas que tiveram essa vivência e que tiveram desdobramentos dos mais diferentes, né? Várias pessoas. E o que eu posso dizer é assim, quando a pessoa ela quer fazer a virada e ela tem condição ainda física para fazer a virada, ela consegue. Conheço várias pessoas que conseguiram, né, fazer a virada, né? E eu quero aproveitar essa pergunta, por isso que até que eu deixei mais para o final, que é assim, acho que o ser humano já evoluiu tanto, né? Foram tantas descobertas, né, de máquinas, de exames, de tratamentos, dos mais diferentes. Alguns tratamentos muito antigos estão sendo resgatados hoje. Então, tudo isso está aí à disposição da gente. Mas que o ser humano, né, a gente precisa ter essa consciência do quanto a gente é pequeno. Por quê? Porque a gente tem pesquisa, a gente tem constatação, a gente tem hipótese, mas nós somos apenas humanos. E eu acredito que algumas coisas que a gente vive na vida, elas fazem parte da nossa biografia,
sabe? Assim, a gente nasceu e aí tem algumas coisas que marcam a nossa biografia, que fazem parte da nossa história. Não sei se de repente a gente combinou algumas coisas antes da gente nascer, e eu acho que essas coisas que a gente combinou antes da gente nascer, a gente não consegue evitar, sabe? Então, alguns tombos que a gente tem que tomar, a gente vai tomar na vida. Mas eu também acredito que com mais consciência, né, consciência sobre a gente mesmo, sobre o que a gente está passando, qual é o conflito que a gente está vivendo, que a gente pode amortecer essas nossas quedas, né? Eu tenho, nos últimos anos, pesquisado sobre várias medicinas novas, né, vários tratamentos novos, que parecem ter um resultado muito bom para todas essas questões de doenças mais complexas, como é o caso do câncer, por exemplo. E uma delas é a nova medicina germânica. Muito também se estuda sobre alimentação viva, sobre alimentação com menos proteína, principalmente de origem animal. Tem um livro do Bert Hellinger, que é a pessoa que criou a constelação, que chama A Cura, eu acho que é isso, a Constelação A Cura. Estou vendo a capa do livro, mas não me lembro o nome direitinho, mas acho que é isso, A Cura. Ele fala de um livro que cita todos os estudos sobre a importância de comer menos proteína e que o mais indicado para evitar câncer, entre outras doenças, e tratar, inclusive, é alimentação vegana, né? Então, tem muitas questões assim acontecendo. Agora, quando a pessoa ela está num estágio mais avançado de doença, tem decisões que ela precisa tomar, né? Ela não, esse eu local aqui, né? O eu espiritual, assim, quanto ela né, quer e ainda pode sair daquele contexto. E às vezes a gente acredita que sarar, né, sobreviver é uma cura, é uma saída, mas às vezes essa saída é a nossa saída, é a saída do nosso ego, assim, eu não consigo viver sem essa pessoa, né? E aí a gente vai para essa saída. E talvez a gente possa olhar como aquela saída, né, da pessoa às vezes desencarnar, é a saída melhor para ela. Ela consegue fazer, né, no Espiritismo tem muito isso, a pessoa consegue transmutar muita coisa a partir da doença, né? É um caminho para a evolução espiritual, né? É uma forma de purificação, né? Eu tenho uma amiga que acompanhou o pai no estágio final de doença, até, né, a última respiração, e ele falava para ela, nesse processo de desencarne, ele falava, filha, agora eu estou evoluindo, eu estou sentindo, eu estou subindo. E ele contava, ele ia narrando tudo o que acontecia, né? Um espírita muito consciente, né? Então, acho que tudo isso é muito grande, é muito maior do que a gente, para que a gente possa tentar inferir alguma coisa, né? Existem muitos... aqui a Andrea está me contando aqui, que é esse livro mesmo, A Cura. Então, acho que tem muitas coisas que se mostram capazes, né, de atuar, mas eu acho que esse processo de cura é um processo que só a gente consegue fazer, sabe? Quem está por perto, o que consegue fazer? Às vezes a pessoa está na UTI, num processo inconsciente, então quem está por perto, o que consegue fazer? Muita oração, muita energia positiva para que aconteça o melhor para aquela pessoa, né? Um dos principais desafios para quem se forma em psicologia, né, e para tantas outras pessoas que não se formam em psicologia, mas que trabalham na área da saúde, e aí tem um livro também do Bert Hellinger, muito, muito útil para ser lido e relido, que chama Ordens da Ajuda, que a gente que trabalha na área da saúde tem que sair deste lugar de querer salvar e de querer curar. Ninguém salva ninguém. Essa é uma chave, né? A nossa saúde é uma chave que abre do lado de dentro. É só a gente que consegue fazer esse movimento, mas ninguém. Gente, olha, eu me estendi muito,
Falei muito mais do que eu tinha combinado com vocês. Enfim, tem alguma coisa de pergunta aqui, eu não vou conseguir continuar, porque eu acho que a gente já avançou bastante. Quero agradecer imensamente a todos vocês e até a próxima.